Está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir. Jesus estava reunido, como sempre, falando com as pessoas do amor de Deus, falando com as pessoas dos propósitos que Deus tinha para Israel, para as nações da terra. Jesus se reunia com as pessoas com o propósito de bendizer o nome de Deus, de contar os planos de Deus, de falar dos projetos de Deus para a sociedade. Hoje, quando nos reunimos na célula, na igreja, nas redes, é com esse intuito também. Jesus tinha uma célula ou uma igreja móvel, porque aonde ele parava para falar de Deus. E naquele momento ele se reúne com os seus 12 e vai chegando pessoas, e de repente chegam as mães com os seus filhos, pedindo oração pelas suas crianças. E os seus discípulos, os seus 12, logo entram na frente e falam: não incomode o mestre com as crianças. Tratando as crianças como se elas fossem insignificantes, como se elas fossem irrelevantes, como se elas não tivessem valor nenhum diante de uma autoridade tão nobre como é Jesus Cristo. E Jesus para tudo e fala assim: por que vocês não deixam vir até mim as crianças? Por que vocês não abrem caminho e facilita para que elas cheguem até mim e tenham acesso? Para que eu toque nelas, abençoe elas e elas sejam abençoadas desde a infância. O sentimento que Jesus tinha em relação às pessoas era sempre um sentimento nobre, um sentimento de fazer o bem. E tudo o que eu quero trazer para você nesta noite está relacionado a sentimento. Mude os seus sentimentos e mudará os seus resultados. Mude os seus pensamentos, que geram os seus sentimentos, e mudará os seus resultados. Fala para a pessoa que está do seu lado: a única forma de você melhorar é mudando os seus sentimentos. Então, Jesus tinha um sentimento o tempo todo de abençoar pessoas, de facilitar a vida das pessoas. E quando é proibido as crianças chegar até ele, ele já entra com um sentimento de igualdade, que não importa se é uma criança, não importa se é um rei, não importa se é um jovem, se é uma autoridade, eu preciso receber. Pois bem, em seguida, antes de Jesus acabar de resolver sobre as crianças, ele ainda está dizendo que para entrar no reino de Deus precisa ter um sentimento puro, que nem as crianças. Precisa ter um sentimento nobre em direção a Deus, como as crianças tinham. Precisa ter um sentimento nobre em direção ao próximo, como as crianças têm. Uma criança, quando ela olha para um adulto, ela vê segurança, ela vê paz, ela vê proteção. E aquele jovem entra e fala assim: mestre, ô bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Me diga o que eu tenho que fazer para mim ter a vida eterna. Jesus logo diz para ele: olha, vamos deixar claro que bom é Deus que está no céu. É a resposta de Jesus. Vamos deixar claro que perfeito é aquele que está no céu. Eu apenas sou um que falo da vontade dele. Eu apenas sou um que comunico o propósito de Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje ficariam sentidas emocionalmente de ouvir isso de Jesus? Ficariam magoadas na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Mas Jesus estava falando dele mesmo, porque ele é Deus. Ele estava falando porque as pessoas tinham um sentimento de medida, onde media quem vale mais, quem vale menos, quem me ajuda mais, quem me ajuda menos, quem pode mais, quem pode menos. E a pergunta que ele tem para Jesus Cristo é muito simples: o que eu devo fazer para ter a vida? Jesus, já conhecendo os pensamentos e os sentimentos dele, fala de 6 coisas para ele. Fala de 6 coisas que está na mitzvah, que está nas leis: não matarás, não roubarás, não adulterarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Honra o teu pai e a tua mãe. E ame ao teu próximo como a ti. Então ele logo se sente possante. Logo se é tomado de um sentimento de vencedor. E fala assim, isso eu já faço. Isso eu já tenho feito. Isso eu já tenho cumprido. A única maneira que temos de avançar na velocidade que Deus quer que nós avancemos é tendo bons sentimentos. Primeiro para os céus, bons sentimentos em direção a Deus, bons sentimentos em direção aos céus, as ordenanças que Deus nos deu. Muitos dizem em seu coração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus é colocada, as pessoas recuam. E falam assim, bom, não era isso que eu estava imaginando que fosse a tua vontade. Muitos estão esperando que Deus troque os sentimentos de uma forma, talvez mágica, talvez só no poder e no milagre de tocar. Mas Jesus quer nos ensinar a ser forte na caminhada. Quantos podem se alegrar com isso? O nosso sentimento em direção ao céu precisa estar em primeiro lugar Deus. Jesus falou com aquele jovem apenas 6 dos mandamentos, porque eram os mandamentos terrenos, os mandamentos que podemos esconder uns dos outros. Você consegue esconder de mim se você está revoltado contra mim? Eu consigo esconder de você. Você consegue esconder de mim se você estiver magoado contra mim e eu contra você? Você consegue fingir me amar? Eu consigo fingir em te amar. Até onde eu sei, eu não estou assassinando ninguém, não estou roubando ninguém, não estou adulterando. Então Deus prova ele naquilo que é humano. Deus prova os sentimentos dele naquilo que a carne pode fazer, naquilo que apenas o físico faz sozinho. Como tem sido o seu sentimento em direção a Deus? Que está demorando? Que Deus está demorando em fazer aquilo que tem pedido? Que Deus está tardando em responder a sua petição, a sua oração? Existe algum sentimento que eles são tóxicos para a alma? São tóxicos para o espírito, para a mente, para o corpo? O primeiro deles é a ansiedade, que eu poderia mudar junto com muitos outros sentimentos que vêm agregado ao medo, à falta de perdão, à inveja, à ira, à maledicência. Alguns sentimentos que eu não consigo me alegrar, mas sim eu consigo me enraivar contra aquilo que está acontecendo ao meu redor, ou com as pessoas que estão ao meu redor. Novamente eu quero deixar uma pergunta com você. Como que está o seu sentimento com Deus hoje? Escute, coloca aqui, Mateus 19, 16, eu vou ler aqui, pode deixar. Jesus então disse ao jovem, bom, se tudo isso você já tem feito, o que te falta é, se for sério o seu sentimento e quiser alcançar o seu objetivo, vá, venda tudo o que possuis, reparta suas riquezas com aqueles que necessitam, então vem e me siga. Versículo 22. Quando o jovem ouviu isso, entristeceu-se em seus sentimentos, afastou-se, porque era muito rico. Existem sentimentos que requer de mim uma decisão no coração. Se Deus te pedir algo hoje, como pediu para este jovem, como que você sairia aqui da igreja? Quem está me seguindo? Se Deus te pedir algo hoje para herdar a vida eterna, como que você vai sair daqui da igreja? Sentimentos vêm e vão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus sabia disso, então ele olhou para aquele jovem e já sabia que ele não praticava nenhum dos 4 mandamentos que falavam em direção a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não adorarás outros deuses além de mim. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E não fará para ti imagem de escultura. Êxodo 20. Jesus sabia que ele não praticava esses 4. Jesus sabia que ele praticava os 6. Quantas pessoas estão enganando a si mesmas? Com sentimentos tóxicos na alma,
nas emoções, gerando fortalezas, desistindo de mudar os sentimentos, porque não querem fazer a vontade de Deus. Algo Deus quer falar com você nesta noite, mas Ele está falando com alguns em especial. Sentimentos que têm intoxicado as emoções, que têm contaminado o amor ao próximo, que têm roubado o prazer da gratidão. Jesus nunca erra. E Ele não errou esta noite em te trazer aqui e me trazer aqui. Ele vai te dar um sentimento, uma direção. Quando Jesus coloca um direcionamento para este jovem, para este rapaz, que tinha pouco mais de 20 anos, Deus mostra para ele um caminho. Quem acha difícil o que Jesus pediu para ele? Não responda para mim não, só pensa. Quem acha difícil? Eu quero puxar com você uma outra pessoa que teve que ter um sentimento nobre. O nome dele era Abraão. Deus dá algo para Abraão, um filho. Quem que deu? Anos depois Deus pede quem? Pede em quê? Em sacrifício. Abraão naturalmente tinha todos os motivos para ser tomado de um sentimento de revolta contra Deus e fazer da forma que muitos cristãos têm feito. Isso é o diabo que está pedindo, porque Deus não pediria isso. Isso é o capeta que está usando aquele apóstolo, aquele pastor para falar isso. Pelo contrário, Abraão falou assim: bom, eu não tinha nada, quem me deu foi Deus, então meu sentimento vai ser de alegria, eu vou oferecer para Ele. Eu vou devolver, eu vou ser grato, eu vou lá. Mas como homem, eu tenho certeza que ele estava com um sentimento, como eu ficaria. Só que ele lembrava que primeiro tinha que colocar Deus. Se tiver algo entre você e Deus, se tiver algo na sua frente, antes de Deus, você precisa mudar o seu sentimento. Primeiro tem que ser Deus, depois as demais coisas. Quem está me seguindo? Diga para a pessoa que está do seu lado, está entendendo? Que você precisa mudar os seus sentimentos para que os seus resultados sejam melhores? Com essa palavra, eu quero te relembrar de novo. Será que o que Deus pediu para Abraão foi difícil de praticar? Será que o que Deus pediu para este homem nessa história aqui de Mateus 19 foi difícil de fazer? Será que o sacrifício para aquele jovem em se desfazer do que possuía e o sacrifício de Abraão em se fazer do filho que tinha, em se desfazer, é diferente do sacrifício que ele ofertou por nós? Estudando sobre os sentimentos de Deus e esquecendo os sentimentos humanos, eu comecei a me perguntar: Senhor, prova para mim que o Senhor tem feito algo diferente pelas pessoas, por mim. Não foi hoje, já tem tempo que eu tenho buscado sobre isso, entender por que Jesus fala que às vezes são os mais próximos que têm os sentimentos mais tóxicos. E eu falei, eu quero ver um bom sentimento do Senhor em nossa direção. Sabe o que Deus quer falar comigo e com você ainda hoje? Sabe aquilo que Deus tem te pedido para você fazer ou parar de fazer? Sabe o que Deus teve que fazer? Mexer no primeiro sentimento dele, dar o melhor dele. Dar o melhor dele como sacrifício. Não teria sentido ele dar algo físico para mim, ele dá algo físico para você. Então ele mexeu nas emoções do céu, ele mexeu no sentimento dos céus. Ele falou assim: vamos entregar Jesus. Vamos ver qual é o sentimento que isso causa em nós e depois descobrir o sentimento que isso causa nas pessoas. Se você é pai, você já pode imaginar que loucura. Aquele que podia destruir tudo com um clique ou com uma palavra, se dispõe a entregar o seu filho. Que sentimento mais maluco. Que sentimento fora da realidade em que vivemos. Que sentimento, humanamente falando, sem noção nenhuma. Sabe por que eu estou te falando? O jovem disse assim: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus lembrou e falou assim: você não sabe o que eu estou tendo que fazer para você ter a vida eterna.
Você está preocupado com o que você tem que fazer. Você não sabe é o que eu estou fazendo para que você tenha a vida eterna, cara. Sabe como as pessoas reagem quando algo está errado? Quando algo que elas estão construindo está errado? Se elas tiverem o poder de quebrar, elas quebram tudo, destrói tudo e faz de novo. Ela só mexe com gambiarra quando não tem condições para fazer de novo. Mas Deus tinha. Deus podia pegar toda a criação dele, acabar com ela, destruir ela e fazer de novo. Para não ter que ver Jesus Cristo ir para a cruz. Ele podia acabar com tudo para não ter que passar por aquele momento de ver o seu filho ser humilhado durante anos. Às vezes nós pensamos que Jesus só foi humilhado no período da cruz. Pelo contrário. Ele foi humilhado desde o momento que foi decidido que ele poderia vir. Sabe por quê? Ele era o melhor do céu. Lá tinha Miguel que podia vir aqui resolver. Lá tinha Gabriel que podia vir aqui resolver. Lá tinha anjos, querubins, serafins que podia vir aqui resolver. E Deus falou, não, eu preciso ter um sentimento diferente por aquelas pessoas, para que a minha ira não os destrua antes da hora. Eu quero entender o sentimento que Deus teve para me entender como eu tenho. Então, quando nós dizemos que o melhor de Deus já veio, é porque Ele já enviou Jesus. E Jesus, numa troca de sentimentos com aquela pessoa, Ele disse assim, parece difícil o que eu estou te pedindo, né? É porque você não sabe o que eu estou fazendo. Às vezes você está esperando algo de alguém ou de Deus. Mas você não sabe o que esse alguém ou que Deus está fazendo por você nas caladas. Os momentos, às vezes, que o diabo está indo lá afrontar a Deus e dizendo assim, deixa de ser bobo. Você peleja com aquele seu filho lá na terra, com aquela sua serva, com aquele seu servo. Eles não fazem nada do que o Senhor pede. Eles não têm prazer de fazer aquilo que o Senhor quer. Qual o sentimento? A Bíblia diz que o sentimento que Jesus teve não foi um sentimento de que não valeria a pena. Em si um sentimento que valeria a pena. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Se concentre e só acompanhe as minhas palavras. Qual o sentimento que realmente está no seu coração quando fala que tem um Deus poderoso, um Deus altíssimo, que pode tudo, que é o dono do ouro, da prata, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos? Quando fala desse Deus, qual o sentimento que você tem? Que realmente Ele é esse Deus? Ou que Ele é um Deus que está distante de você? Porque não te responde, não ouve o seu clamor, não ouve as suas orações. Talvez o sentimento que está no seu coração, um sentimento de um Deus distante, de um Deus que promete e não cumpre aquilo que promete. Qual o sentimento que você tem quando fala de pessoas? Jesus simplesmente olhou para aquele homem e disse assim, pega tudo o que tens, venda e dá para o outro. Talvez é muito para você estar na presença do outro, ouvir as boas orientações, as boas condutas, mas todo sentimento vem de um comportamento e todo sentimento produz novos comportamentos. É muito comum encontrarmos pessoas com o sentimento de raiva, de ira, de inveja, de questionamento, em ficar questionando o outro, questionando a Deus, o porquê que para o outro pode, o porquê que para o outro dá, o porquê que assim ou assim. Eu quero defender a pátria do meu Senhor nesta noite. Só tem um caminho de honra, e dentro desse caminho de honra tem inúmeras práticas a ser feitas. A primeira prática é a obediência, a submissão ao próprio Deus, e depois as autoridades que regem sobre nós. A segunda prática, o segundo comportamento, depois da obediência, é o amor sobre aqueles que regem autoridades sobre nós e sobre aqueles que estão no mesmo nível que nós ou abaixo de nós. Então Jesus, quando propôs para aquele jovem, Ele propôs essas duas regras. Se queres mostrar o teu amor por mim, terás que me obedecer às minhas ordens. E Jesus libera uma palavra. Vá e venda tudo. Às vezes Deus pode estar esperando você fazer aquilo que Ele te pediu, aquilo que Ele te solicitou. Para Abraão Ele solicitou o filho. Para ele mesmo Ele solicitou o filho. Para esse jovem Ele solicitou
o desagarrar daquilo que era físico. Para mim, ele solicitou deixar tudo o que eu fazia e vir para o ministério. Talvez para você ele já solicitou outra coisa ou te peça algo nesta noite. E depois disso, a terceira coisa, ele dá a receita. E finalmente, tudo o que for bom, tudo o que for agradável, nisto pensai, para que os seus sentimentos sejam sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de alegria, sentimentos de gratidão, sentimentos de mansidão, de perdão, de fé. Deixa Deus falar com você nesta noite.